Meu querido, você é muito bem-vindo a mais uma aula da classe de novos. A aula de hoje tem como tema a verdade a respeito do homem. E que o Espírito Santo de Deus nos dê discernimento, sabedoria da sua palavra, nos dê discernimento das coisas espirituais. Ilumine a nossa mente e abra o nosso coração para aceitarmos a palavra como ela é. Para termos uma visão mais correta a respeito da vida, também da nossa redenção, é preciso sempre voltar ao início. Cremos no Deus Criador de todas as coisas e que fez o homem de uma maneira peculiar. Que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Encontramos essa verdade no Salmo 8, capítulo 8, versos 3 e 4. Nós não podemos ignorar a importância da criação do homem. Ele foi criado diferentemente de todas as outras coisas criadas. E por falar no homem, como é que ele foi criado? Nós vamos primeiramente ver o estado original do homem. Você tem ideia do que significa ser criado à imagem de Deus? Você sabe que trabalho Deus ordenou que o homem fizesse quando o criou? E entende o que significa pacto? Bom, vamos ver o estado original do homem em primeiro lugar. Em Gênesis 1, verso 27 até o capítulo 2, 17, nós encontramos o relato da criação. E nós podemos perceber e aprender algumas coisas. Primeiro, o homem tinha uma vida perfeita. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. A imagem de Deus o criou. A Bíblia diz, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Pense um pouco sobre o que isso significa. Bom, não significa que o homem é um Deus, mas que ele foi criado com alguns aspectos de Deus. Originalmente, o homem tinha algumas qualidades de Deus, por exemplo, podemos citar algumas delas: o amor perfeito, um conhecimento perfeito. O homem era capaz de ter um relacionamento perfeito com Deus e desfrutar de uma conversação como dois seres próximos ou como duas pessoas amigas. Não apenas isso, mas Deus também deu ao homem uma provisão abundante. Deus também entregou ao homem a responsabilidade de alguns trabalhos especiais para fazer. Em Gênesis 1, verso 28, nós encontramos: e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E em Gênesis 2,15 encontramos: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ele permitiu que ele dominasse a terra e governasse sobre toda a criação. Toda necessidade do homem era provida de maneira que jamais tivessem fome ou experimentassem alguma doença. Deus não deixou o homem desamparado, ele estabeleceu meios para prover para o seu bem-estar. Mas a terceira coisa que aprendemos é que havia uma comunhão perfeita. Deus colocou uma única condição no homem de maneira que pudesse desfrutar desses privilégios. Gênesis 2, 16 e 17 diz: e o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem poderia comer qualquer coisa do jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Este acordo é chamado de um pacto, que exigia a obediência do homem. E nesse pacto, ambas as partes, Deus e Adão, prometeram fidelidade. E a condição do pacto era esta estabelecida por Deus. Deus nunca volta atrás em sua palavra ou falha com suas promessas. O que ele diz, ele cumpre. Ele jamais quebrou e jamais quebrará
o pacto que fez com o homem. Mas não podemos dizer o mesmo a respeito do homem. E este falhou. O homem desobedeceu, quebrou o pacto que Deus havia feito com ele, iniciando a partir daí uma vida longe de Deus, dominada pelo pecado. Meus irmãos, o terrível pecado do homem, em Gênesis 3, 1 a 24, também é descrito, e você encontra este relato neste capítulo, capítulo 3, da queda do homem. É o segundo ponto que nós vamos tratar. O relacionamento perfeito que Deus tinha que o homem tinha com Deus foi quebrado por causa da sua desobediência. Tudo mudou. O pecado produziu separação entre Deus e o homem, ou entre o homem e Deus, por causa da sua desobediência. Adão e Eva não obedeceram o pacto que Deus fez com eles. Eles deram ouvidos a mentiras de Satanás e comeram do fruto da árvore que Deus disse para não comerem. Imediatamente o perfeito amor, o perfeito conhecimento, a paz que tinham como portadores da imagem de Deus foi desfeita por causa do pecado. Isso é percebido em parte quando tiveram medo, por exemplo, e se esconderam de Deus. Gênesis 3:10 nos diz: ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Meus irmãos, uma outra coisa que podemos dizer sobre o pecado é sobre a sua abrangência. Pelo fato de terem quebrado o pacto, imediatamente eles morreram espiritualmente e começaram a morrer fisicamente. Gênesis 2:17 diz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Porque todos os homens e mulheres vieram de Adão e Eva, todos, indiscriminadamente, recebem também nascem espiritualmente mortos. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, nos relembra sobre a condição de todo homem. No capítulo 3, verso 23, ele diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E em Romanos 6, 23, Paulo apresenta como nós podemos escapar desta terrível condição, dizendo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vamos ver também, meus queridos, a consequência do pecado, além da sua abrangência, ver também a sua consequência. O maravilhoso relacionamento que Deus e o homem desfrutava foi agora quebrado. Gênesis 3:24 nos diz, e expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Não somente o homem foi punido, mas toda a criação foi amaldiçoada, de maneira que o domínio do homem sobre ela foi dificultada. E devido ao seu pecado, Adão também foi expulso do jardim do Éden e tornou difícil o seu trabalho todos os dias da sua vida. Adão e Eva não mais viveriam para sempre fisicamente, mas acabariam também morrendo. Uma vez que todos os homens e mulheres vieram de Adão e Eva, a maldição de trabalho difícil e também sobre as plantas e a maldição sobre os animais da terra são consequências do pecado. Podemos ver isso nas doenças e enfermidades que encontramos, por exemplo, no homem. As pragas das plantas, as doenças nos animais, desencadeando sempre em morte. Para concluir, deixa-me dizer o seguinte: o pecado não atrapalhou o plano de Deus de salvar você. Deus sempre tem uma solução para um problema que aos nossos olhos parecem insolúveis. Cabe-nos até aqui assumirmos uma posição de humildade, nos arrepender dos nossos pecados e crer no amor de Deus
do amor do Trino Deus por nós, que por meio de seu Filho nos trouxe a redenção. Eu espero, meu querido, que você esteja ansioso para saber o que Deus fez depois que o homem pecou. Que Deus abençoe a sua vida e que essa seja a sua expectativa para a próxima aula que teremos, falando sobre o plano de Deus para a nossa vida. Por hoje é só, e não deixe de responder as perguntas que nós deixamos.